Boa noite. Tudo bem, meninos? Dão licença para mim gravar essa aula? Tá bom. Nós vamos falar hoje sobre juros simples, tá? Alguém sabe falar sobre juros? Vou contar uma história só para vocês entenderem de quando surgiu os juros e de onde que ele veio. Os juros, a sua origem é de 3.000 anos antes de Cristo na Suméria, ou seja, um sistema que funcionava bem no antigo, naquela época antiga, existindo mesmo antes das moedas. Antes de existir as moedas, né? O sistema de empréstimo ocorria com os produtos de grão, cereais e prata. O primeiro registro escrito, que tem por escrito, de juros é de 2.400 anos antes de Cristo. A taxa era aproximadamente de 20%. Uma dinâmica essencial para o desenvolvimento da agricultura e urbanização antigamente. Com os babilônios, o percentual ficava em torno de 5,5% a 20% nos pagamentos dos produtos. Mais tarde, durante a Idade Média, surgiu a diferença entre empréstimo de produtos de consumo. Neste período, o direito dos romanos criou uma das regras mais importantes de juro. Se quitasse em dia, o devedor não pagaria percentual a mais, ou porcentagem a mais. O contrário, precisaria compensar o credor, tá? O porcentagem dele não era paga, se ele pagasse em dia. Com o tempo, os bancos, o governo e outros segmentos sociais passaram a adotar esse sistema. O juro não era muito bem visto pela população e entendia como um roubo. Inclusive, atualmente também, a maioria das pessoas pensam que é um roubo, porque eles proíbem a cobrança de juro, né? Alguém sabe me falar sobre o que é um juro simples? Juros simples são percentuais ou porcentagem cobrada em cima do valor inicial da operação financeira. O mercado utiliza mais o juro composto. Compreendendo os juros simples é essencial para sua aplicação e permite circulação de capital pela economia. Você conhece o que é juro simples? Já fiz essa pergunta, né? É provável que você lembre desse assunto em matemática, na escola, né? Antes daqui, né? Mas sabe mesmo como essa taxa é aplicada no mercado hoje em dia? No dia a dia? O juro pode ser definido como pagamento de empréstimo em dinheiros, né? Como se fosse um aluguel. Você sabia disso? O uso do capital
durante um certo tempo que você pega. Por exemplo, você pega um empréstimo no banco de R$ 1.000 e ele libera o valor. Em troca, você remunera essa instituição posteriormente. Aí depois você vai colocar o seu R$ 1.000 em uma aplicação. Está emprestando esse dinheiro para a instituição financeira e ela devolverá a você o valor em um certo tempo com o acréscimo dos juros. O valor da taxa, no entanto, varia bastante de acordo com o momento econômico, de mercado e da própria instituição financeira. Ela pode te pagar mais ou te pagar menos, dependendo do que está rondando o mercado. Por exemplo, se o mercado está acima, ele paga acima. Se ele está abaixo, ele paga o juro baixo, tá? E você sabe quais são os tipos de juros que tem no mercado? No ponto de vista da matemática, nós temos só 2 tipos de cálculos de juros de matemática: o simples e o composto. Mas no mercado existem outros tipos de juros. Confira, são alguns deles. O juro simples é a taxa cobrada em cima do valor inicial. Portanto, não muda com o tempo, né? Os juros compostos, a taxa é cobrada em cima do capital acumulado, como eu expliquei. 101 mais 1%, vai 101 mais 1%, que vai dar 102 e um pouquinho. Vamos supor que é 102,5. 102,5 mais 1%, aí aumenta, vai aumentando assim, tá? O juro de mora incidencia de nova tarifa pelo atraso do pagamento. Juro de mora é assim: você hoje paga 1% mais o juro de mora, mais 0,9%. 0,9%. O juro rotativo é o percentual que é é o percentual que incide em cima da fatura de cartão de crédito em caso de atraso pelo pagamento das parcelas. Esse juro rotativo é muito caro. Não caiam nele, tá bom, gente? O juro sobre capital próprio, o valor do ganho a partir do lucro de um negócio conforme a quantia investida. Vamos voltar lá no juros simples para a gente aprender a fazer o juros simples. Depois vocês pensam mais sobre esses outros tipos de juros. Eu passei para vocês, só dei uma liberada para vocês nesses juros, só para vocês conhecerem um pouquinho sobre juros. Juros simples é o percentual cobrado em cima do valor inicial da operação financeira. É dado pela fórmula J é igual a C vezes I vezes T. Vocês estão acompanhando aí no seu computador, meninos? Que bom! Então, preste atenção. O J é o juros simples. O C
é o capital inicial. O I é a taxa de juros e o T é o tempo de aplicação. É o tempo que você está com o dinheiro. Lembra disso, tá bom? A grande característica dos juros simples não é a variação ao longo do tempo, de modo que, se você começou pagando R$ 100 de juro por mês, esse será o valor até a quitação da dívida, independente do prazo. Aí, se você tiver alguma coisa que você está pagando, vamos supor que é a primeira vez que você pega um dinheiro e você está pagando R$ 100 aí com juros simples, você vai pagar todo mês R$ 100, tá bom? Então vamos fazer um aqui mais simples para você ver. Aí você sabe que o J é o juro, o C é o capital inicial, o I é os juros e o T é o tempo, né? O I é a taxa de juros. Então vamos lá. Eu vou dar uma provinha para vocês que tá aí já no seu computador aí. Para você entender melhor, vamos imaginar, você investiu R$ 1.000 em CDB e a taxa é de 10% ao ano e o prazo é de 5 anos. Neste caso, teríamos J. Nós teremos o juro simples, a gente não sabe quanto que ele vai valer ainda, né? E o capital, R$ 1.000. E a taxa, 10%. E o tempo, 5 anos. Aí colocamos na fórmula, o J continua, o C vezes I vezes T. O J continua 1.000 vezes 10 vezes 5, que dá R$ 500 de juros. R$ 500 de juros. Ano de 5 anos, tá? Este é o valor que você receberia somente em relação aos juros. Para descobrir a quantia final, precisamos calcular o montante. O montante a gente coloca assim: M é igual a C mais J. M é o montante, o C é o capital inicial e o J é o juro, o restante do cálculo anterior. Nesse caso, ficaria assim: M, que é igual a C mais J. M, a gente não sabe. O C, a gente sabe que é o capital inicial, que é R$ 1.000, mais os R$ 500 do juro, que o montante ficaria em 1.500 depois dos 5 anos. Por que o mercado financeiro ainda utiliza o juros simples? Como o próprio nome demonstra, o cálculo mais facilitado, em que a pessoa ou a empresa sabe exatamente quanto pagará de juro ao longo do tempo de toda a operação, tá? Por isso, ainda utilizamos no mercado como uma maneira mais simples de calcular a remuneração aos credores, além de ser 100% previsível desde o início.
completar como o juro simples indica somente sobre o capital inicial é mais econômico para quem está solicitando o empréstimo do que as modalidades que cobra dos juros compostos. Os juros simples não deixam de ser importantes para o mercado financeiro, tá? É uma porcentagem cobrada em cima do valor do empréstimo. Se você pegou R$ 1.000 de empréstimo, precisa pagar R$ 100 de juro por mês. 10% é para a sua taxa de juro. Por exemplo, para descobrir, basta mexer na fórmula colocando o I em evidência. Usando o nosso exemplo anterior, sabemos que o J é R$ 500, o T é 5